Eu quero trazer uma palavra essa noite, intitulada como os aprendizados da fornalha. Diga comigo, aprendizados da fornalha. Quando eu voltei nos Estados Unidos, eu ministrei uma palavra aqui na igreja, que foi uma palavra bem marcante, até porque eu estava há 6 meses fora, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui recebido de uma forma tão especial, a qual eu nunca vou me esquecer. Se eu não me engano, foi o culto mais lotado da história dessa igreja, foi aquele culto. Deu mais de 2.450 pessoas, fora o povo que foi embora, né? Se vocês acham os cultos de quarta lotados, vocês tinham que ver nesse dia. E eu ministrei uma palavra intitulada Aprendizados do Deserto, que inclusive essa mensagem está disponível no canal da Videira no YouTube. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada nessa mensagem e já está com mais de 123 mil visualizações essa pregação lá no nosso canal. E aí, como eu já ministrei sobre os aprendizados do deserto, hoje eu vou ministrar sobre os aprendizados da fornalha, porque não tem lugar nenhum que Deus permita você passar que não tenha um aprendizado para você. Tudo que você passa, tudo que Deus permite você passar, não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus na sua vida. Eu amo aquela famosa frase, né? Que diz que o que não causa minha morte, me deixa mais forte. Enquanto você não morrer, meu irmão, você vai ser igual a fênix. O inimigo está lá falando assim, agora ela morreu. De repente você vai ressurgir com mais força ainda, com mais fogo, queimando, como Rafael Lopes e a Tami, que foram para o Rio de Janeiro e voltaram para a glória de Deus, pegando fogo. Enfim, eu não sei de onde é que você vai se levantar essa noite, mas eu quero te dizer que se o inimigo estava contando que essa provação, que essa fornalha ia te matar, ele que se prepare, porque grande é o que Deus vai fazer na sua vida depois que essa tempestade passar, que essa fornalha esfriar. Eu creio que Deus vai trazer grandes vitórias e grandes milagres para a vida de cada um. Porém, nós precisamos entender que se todo lugar que Deus nos permite passar tem um aprendizado, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para isso. Quantas pessoas chegam para mim e falam, Samuel, como é que eu passo mais rápido no deserto? Eu estou passando por uma situação na minha vida que eu não entendo o porquê. Outros já não estão mais nem passando pela primeira vez. Tem outros que já estão passando pela mesma situação pela 4ª vez. Diga misericórdia. É o mesmo problema, só muda o nome e o endereço. E se você está passando pelo mesmo deserto pela 4ª vez, é porque tem alguma lição que você não aprendeu. Eu gosto muito de dizer também, né? Que toda prova que você não aprender, toda prova que não for vencida, será repetida. Então, se eu fosse você, eu parava de ser aquele crente covarde e frouxo, que vive querendo escapar das situações que Deus permite você passar. Tem gente que acha que quando começa uma luta aqui no Brasil, a solução é pegar um avião e ir para o Japão. Mas meu irmão, se for propósito de Deus te provar, você pode rodar o mundo, você pode pegar um avião, passar 2 dias viajando. Quando você chegar lá no Japão, vai estar a luta segurando um cartaz do lado e a prova segurando a outra ponta do outro, dizendo, seja bem-vindo ao Japão. Porque quando é provação de Deus, meu irmão, não dá para escapar. Ou você passa ou você não passa. E hoje eu quero desde já iniciar declarando que você não vai ter espírito de galinha que fica com medo ciscando. Você vai ter o espírito de águia, que é a ave com o qual Deus te comparou. E em vez de você dar a volta na tempestade, você vai trincar o seu bico, você vai abrir as suas asas e você vai dar um rasante, vai cortar essa tempestade, vai sair do outro lado. Ainda que você perca algumas penas, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, amém? E eu queria ler com vocês essa passagem bíblica, que na minha opinião é uma das melhores do Antigo Testamento, é um dos milagres, na minha opinião, mais tremendo no Antigo Testamento, que está em Daniel, capítulo de número 3, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler dos versículos 14 a 18, Daniel, capítulo de número 3, versículos 14 ao 18, que diz assim a palavra. Então Nabucodonosor lhes disse,
É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados em uma fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Diga assim comigo: atrevido. É muito atrevido um cão desse perguntar que Deus é que poderia livrar os 3 tochas das mãos dele. Mas enfim, eles então, cheios da unção, respondem. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nem nos defendermos de ti. Olha que coisa tremenda. Coisa boa é crente que sabe quem é em Deus, crente que sabe que a vida dele está na mão de Deus, crente que sabe que se sentar na fornalha e Deus permitir, Deus vai passear com ele, e se Deus matar lá dentro, vai para a glória. Crente que sabe que a sua vida está escondida em Deus. E esses 3 eram desses. Não eram os crentes fracos, que na primeira ameaça do inimigo já cai de joelho e adora a imagem, não. Eram 3 crentes doidos, ungidos, e responderam da seguinte forma: fica tu sabendo que nós nem precisamos defendermos de ti. Versículo 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto ou adoramos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E no versículo 18 eles então completam dizendo: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Sabe, meu irmão, quando eu leio essa passagem bíblica, muitas pessoas e muitos crentes triunfalistas que contam apenas com milagre, ficariam apenas na primeira parte do versículo que diz: o Deus a quem nós servimos, ele poderá e pode nos livrar. E aí muita gente olharia e falaria: tá vendo? Estão contando com milagre. Mas aí eles mostram a integridade deles e completam dizendo: mas ainda que ele não nos livre, fica tu sabendo que a gente não vai se prostrar, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram daqueles que preferiam morrer crente do que viver idólatra. Eles preferiam morrer mantendo a sua vida em Deus do que se corromperem com aquilo que acontecia. E quando eu leio essa passagem, convém de uma forma bem rápida, como vocês sabem que eu gosto de fazer, principalmente aqui nessa narrativa histórica, contar para vocês um pouco desse contexto. A Bíblia fala que Nabucodonosor, alguns versículos antes, ele havia tido um sonho de uma grande estátua, que tinha a sua cabeça de ouro, os seus pés de outro material, enfim. E a Bíblia fala que quando ele tem essa visão, ele também contempla uma pedra que desce do céu e quebra aquela estátua. E ali depois Daniel revela o sonho e a visão que ele havia tido, e diz para ele que aqueles eram os reinos que se levantariam, mas que depois Deus viria e abalaria a todos. Enfim, o fato é que Nabucodonosor, ainda assim, ele ensoberbeceu seu coração, e diante da revelação ou do sonho que ele havia tido, ele decide fazer uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de largura, uma estátua toda de ouro, para que ele pudesse ser adorado. E ele então reúne todos os líderes e maiorais da sua província da Babilônia e prepara uma festa para consagrar a estátua, de modo que quando a banda começasse a tocar, todos seriam obrigados a se prostrar. E a Bíblia ainda fala que ele ameaçou as pessoas, dizendo que aquele que não se prostrasse seria lançado em uma fornalha de fogo aquecida. E o que eu amo nessa passagem é que Sadraque, Mesaque e Abednego, que no caso são Ananias, Misael e Azarias, é claro, também foram convidados para aquela cerimônia, porque eles trabalhavam no reino. E quando eles chegaram lá, que começou a grande festa, que está lá a estátua zona enorme do cão, quando eles olham para aquela estátua gigantesca, que a banda começa a tocar,
todo mundo se prostra, porque todo mundo temia a Nabucodonosor. Porém, no meio daquela multidão, 3 homens destoam a multidão quando permanecem de pé, de braço cruzado, e se recusam a se prostrar. Como em todo canto tem fofoqueiro, porque fofoca não é uma novidade de hoje em dia. Olhe para a pessoa do seu lado e fale: Deus te livre da fofoca. E olhe para a mesma pessoa e fale assim: e Deus também te livre de ser fofoqueiro. Entrega aí o recado para ele também, porque não é ruim só ser vítima não. Também é ruim emprestar a boca do cão para falar mal da vida dos irmãos, porque tudo aquilo que você falar dos outros, você vai colher para você também. Então coisa boa é só abrir a boca para abençoar. Samuel, eu estou falando do fulano, mas é para pedir oração. Quem quer orar, tranca a porta do seu quarto e ora pela pessoa. Não fica de mesa em mesa contando o problema do seu irmão, nem o seu pecado, nem nada disso. Enfim, eu não posso perder a oportunidade, né, de dar uma chicotada santa. Mas o fato é que algum fofoqueiro foi lá e correu para avisar Nabucodonosor que 3 homens haviam recusado a adorar a sua estátua e a sua imagem. E ali eles são chamados e obrigados a irem diante do rei, para então serem ameaçados de uma forma pessoal e específica. E o rei chega até eles e fala: se vocês não se prostrarem, vocês serão imediatamente lançados na fornalha. E ali ele manda um intimato. E é nesse momento que eu paro para compartilhar com você 3 pontos sobre o que é que a fornalha significa na nossa vida. Samuel, o que é fornalha? Você acha que o prefeito de Fortaleza um dia vai criar uma estátua e colocar na Praça do Ferreira para a gente adorar? É claro que não. As fornalhas e as adorações, as idolatrias sobre as quais eu prego, contextualizando para esse nosso momento, não é uma idolatria de uma imagem de escultura apenas. A maior idolatria sobre a qual você pode se prostrar é a idolatria aos seus próprios pecados, a idolatria aos seus próprios vícios, a idolatria de tudo aquilo que te afasta de Deus e tenta roubar o teu coração do Senhor. Porque tem muita gente que adora atacar uma igreja que possui imagens de escultura, que carrega no pescoço imagens, que tem altares na sua casa. Mas eu quero dizer para você, senhor evangélico, que não adora mais uma imagem de um santo, que tão terrível quanto uma imagem na mão é uma imagem que você adora no seu coração. Então muito cuidado com isso, porque idolatria não é só adorar a imagem não, é adorar um relacionamento que você diz que sem essa pessoa você morre, é adorar um pastor que você diz que só vem para o culto se for ele pregando, é idolatrar uma igreja que você diz que só vai para o céu o povo que faz parte daquela igreja. Muito cuidado com idolatria. Idolatria ao dinheiro. Samuel, como é que eu sei que eu estou adorando o dinheiro? É quando o dinheiro é responsável pelas tuas emoções. É quando o dinheiro é poderoso para te fazer triste ou para te trazer felicidade. Samuel, mas dinheiro traz alegria. Nem sempre. Porque eu conheço muito milionário que se suicidou, para provar que dinheiro não traz alegria, que o que traz alegria é a plenitude da presença de Deus sobre você. Eu conheço muito rico miserável e muito pobre milionário, pode ter certeza disso. As maiores gaitadas que eu já dei, gaitada para quem não é do Ceará, é gargalhada. É porque gaitada do cearense é um nível mais alto do que a gargalhada. Vocês sabem o que é gaitada, né? As maiores gaitadas que eu dei foram em casas simples, humildes, em que me era servido um café num copo de requeijão. Porque cearense que se preze tem que ter algum copo de requeijão na sua casa. E eu estava lá tomando café naquela casa humilde, mas ainda que aquela casa não tivesse luxo, tinha a alegria que a presença do Senhor causava. Então muito cuidado com aquilo que você idolatra. O fato é que quando eu falo sobre fornalha, eu não falo apenas sobre um lugar específico, mas eu também falo sobre uma situação da sua vida. Eu também falo sobre um tempo que você atravessa. Eu não estou nem acreditando que eu estou rouco já hoje, sendo que eu nem comecei o carnaval ainda pregando a palavra, que vou pregar em 6 lugares, em 6 dias. Está excelente a minha voz. Se tiver algum fono, me procure aí no final do culto, por favor. Algum fonoaudiólogo, que agora eu me preocupei. Mas enfim,
Toma água, né? Ô povo legal que cuida de mim, vocês são gente boa, vou tomar só porque vocês mandaram. Dê 3 glória a Deus para eu não ficar constrangido. Deus recebe e a minha garganta agradece. Enfim, fornalha, gente, significa uma situação que a gente atravessa em nossa vida. E quando eu falo sobre fornalha, eu falo primeiro sobre o lugar onde a tua fidelidade é provada. Fornalha é lugar de fidelidade. Fornalha é a situação em que você mostra o nível de convicção que você tem em Deus. Samuel, mas eu achava que fornalha era só no Antigo Testamento. Quer que eu fale para você, aproveitando o período que a gente está, o que é que representa uma grande fornalha? Um feriado chamado Carnaval. Essa é uma grande fornalha que você está para atravessar. Eu tenho certeza que está cheio de contatinho e amigo tentando te localizar. E falando, macho, tu é crente o ano inteiro, mas no Carnaval tem que dar uma liberada, né? Gente, eu não tenho nem dúvida, eu tenho certeza que tem gente que veio para o culto hoje com o pensamento, eu vou lá orar para Deus me proteger na minha farra. Porque eu canso de conversar com pessoas que pedem para Deus abençoar. E deixa eu te dizer uma coisa, você ir para o carnaval, curtir, se embriagar, se prostituir, acordar de ressaca, sem lembrar nem o que fez, isso não vai fazer Deus deixar de te amar não. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, e eu vou ser bem sincero com você, que está projetando entrar nessa fornalha aí. Não conte com a proteção de Deus. Porque as pessoas às vezes me perguntam, Samuel, é pecado em tal lugar? E eu cansei de responder o lugar que é pecado, o que não é. Eu devolvo a pergunta para a pessoa, porque inteligente é isso. E sabe qual é a pergunta que eu devolvo? Não pergunte para mim não. Pergunte para o Espírito Santo se ele entra lá com você. Se ele entrar, vai com tudo. Mas se ele disser que não entra, que ele fica na porta, eu não sei tu, mas eu sou covarde. Sabe, gente, a melhor coisa que existe, o melhor tipo de crente que existe é o crente covarde para o pecado. É o melhor tipo de crente. Sabe aquele amigo teu frouxo, que quando todo mundo se organiza para pecar, está todo mundo animado, vai dar certo, vai dar em nada, e aquele crente frouxo fica, eu não vou não, vai que Satanás me derruba lá, eu não vou não, vai que Jesus volta. Meu amigo, esse é o melhor tipo de crente, sabe por quê? Porque quando o crente perde o medo do pecado, quando ele perde o temor de Deus, ele acaba se lançando em suas próprias vontades. E aí, meu amigo, é como se fosse o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Nem Deus pode ajudar uma pessoa que acha que não precisa de ajuda. Uma pessoa que diz, não, eu uso droga só às vezes. Eu bebo socialmente. Não, eu não me prostituo não. Eu só faço sexo com a minha namorada mesmo, é de boa. Não fique em silêncio não, porque quando a igreja fica em silêncio é porque está refletindo. Eu fico mais preocupado ainda, quando ninguém dá glória. Quando ninguém dá glória é porque a peia pegou. Meu amigo, sabe qual é o tipo de sexo seguro? Eu vou falar sobre isso porque eu lancei um vídeo no canal mais tarde, vá assistir quando você for dormir, se o sexo é permitido ou não fora do casamento. Porque tem gente que fala, Samuel, usando preservativo no carnaval o sexo está seguro. Meu irmão, o único sexo seguro que eu conheço é o sexo dentro do casamento. Todo outro sexo não tem segurança nenhuma. Ainda que você use preservativo, você não protege a sua alma. Você não protege você mesmo de uma gravidez indesejada, de uma doença. Muito cuidado, carnaval está aí, e Deus está querendo dar livramento a gente aqui. Eu estou sentindo. Terra de Labás. Eu estou sentindo que tem gente aqui que Deus quer dar livramento. Nós estamos em fevereiro, Fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Deus quer dar livramento de em outubro, você está aqui na igreja, apresentando o seu menino antes do tempo. Vigia! Samuel, mais uma criança que nasceu em uma situação como essa, não está amaldiçoado não. Gente, amaldiçoado não. Mas tudo que você faz fora do tempo de Deus, traz prejuízo para a sua vida. Coisa boa é você viver o tempo de Deus.
Então quando eu falo sobre fornalha, e quando eu falo sobre você entender que é necessário fidelidade nos seus momentos de fornalha, eu estou falando sobre você se manter íntegro diante das situações que você enfrenta. Porque sabe o que é fornalha? Às vezes é um emprego que você... Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque vai que o seu patrão está aqui, né? Mas quem sabe o teu emprego é a tua fornalha. Quem sabe o teu emprego é o lugar onde o inimigo mais tenta te corromper. E você precisa de muita graça de Deus para se manter firme. Você quer saber outra situação que representa fornalha? Porque tem gente que acha que fornalha é apenas uma grande provação. Eu gosto muito de uma frase que diz que você não precisa nem passar por uma grande luta nessa geração. Só se manter íntegro já é uma grande dificuldade. Quem concorda com isso? Diga: Jesus, me ajuda. Um dia desse eu estava dando essa ideia para Deus. Deus, vamos conversar sério, só nós dois, fala a verdade. Tu não era para me provar em nada não, sabia, Deus? Não era para eu passar nenhuma dificuldade, porque só eu me manter firme nos teus caminhos já dá tanto trabalho, Jesus. Já é tanta luta todo dia. Quando o pecado vem eu tenho que cantar: mas eu escolho Deus, eu escolho ser. E fecho os olhos para o pecado e falo: meu Deus, o negócio é sério. É tanta luta. Quem aqui todo dia é tentado? Diga: Jesus, me ajuda. Até a criança ali de 3 anos levantou a mão. Não sei qual é a tentação que ela passa. Se é chupar pirulito com açúcar, talvez. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que fornalha é tentação. Porque só Deus sabe quem você é quando você passa por essa porta. Crente não é o que você é diante dos outros, é o que você é quando ninguém está vendo. É isso que mostra quem você realmente é. Você quer saber o que é fornalha? É você assumir que serve a Jesus de uma família idólatra. É você servir a Deus de uma família que não crê em Deus. É você ser perseguido. Tem marido que compra briga com a esposa, se disser que é evangélico. Eu vi uma lá sentado. Ei, tem marido que passa luta, se disser para a esposa: agora eu sou evangélico, eu vou servir a Deus. Quando eu me converti, minha família era muito idólatra. Você não aguenta mais ouvir meu testemunho? Eu confesso que eu também não aguento mais contar. Procure no YouTube. Mas eu passei uma luta na minha casa. Porque quando você não vem para a igreja, não serve a Deus, ninguém se intromete na tua vida. É só tu dizer que tu é de Jesus agora. É só tu começar a ouvir louvor no teu carro. É só tu começar a vir para o culto domingo e quarta, que tu não pode levantar nem a voz dentro de casa no momento de estresse. Que quando tu passa por um momento de ira, que é natural do ser humano, teu familiar fala o quê? E é porque é crente, vai pro culto direto. Aí sabe o que você responde? Eu sou crente, mas eu também sou ser humano. Quem me conhece de perto sabe que eu e meu irmão, como a gente é gêmeo, é muito parecido. A vida toda foi criado junto. Usou roupa igual até 12 anos, diga misericórdia. A gente sempre teve muita competição entre nós. Sabe que a gente tem uma personalidade forte. Vez por outra a gente está pegando briga. E aí a minha mãe, quando a gente se converteu, começou a usar isso contra nós. A gente brigando em casa, umas brigacinhas de leve, panela voando. E aí a minha mãe falava assim: e é porque são crentes. Aí eu virei para ela um dia e falei: mãe, agradeça que eu sou crente. Porque se eu não fosse, a senhora já tinha perdido um filho. Porque, gente, vamos ser sinceros, a nossa carne não se converte da noite para o dia. É um processo de transformação. É por isso que não adianta você querer dizer: Samuel, eu vou para o carnaval porque eu vou ficar de boa. Não vai ficar de boa. O diabo só quer te convencer a você achar que você é forte. E ele te colocando na fornalha da tentação, ele te derruba. Então muito cuidado com a fornalha que você está atravessando hoje. Porque fornalha é lugar de você provar a sua fidelidade diante de Deus. A Bíblia fala, meu irmão, que aqueles 3 jovens, quando foram ameaçados, não é umas ameaças besta não, era ameaça de morte. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que vocês precisam fazer, é ler a Bíblia, viu? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: lê a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Então quando você começar a ler mais a Bíblia, você vai ver as lutas que os cristãos passavam na igreja primitiva. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cortado ao meio. E você às vezes é uma luta para dizer não para uma boca que vem no seu rumo. E você é uma dificuldade para resistir uma tentação boba
Diga misericórdia. Quem está rindo é porque está se identificando. Metade da igreja. Mas uma coisa eu digo para você: vá ler a Bíblia e entenda que o que Deus pede de você hoje é pouco diante do que os verdadeiros heróis na fé passaram. Sabe, meu irmão, fornalha é lugar de fidelidade, é lugar de você provar que você ama mais a Deus do que ao mundo, que você ama mais a Deus do que a si mesmo, que você ama mais a Deus do que os prazeres. Porque quem disser que o pecado é ruim é mentiroso. O pecado é bom. Na hora que você pratica, a tua carne se sente satisfeita, mas logo após vem o preço do pecado. Aí você olha e fala: meu Deus, não vale a pena. Quem aqui já praticou algum pecado e depois que praticou, você olhou e falou: meu Deus, não vale a pena eu ter feito isso? Quem já se arrependeu de alguma coisa que você praticou? Tem um santo que nem se arrependeram, continuam perdidos mesmo no mundo, continuam achando normal. Mas glória a Deus, a grande maioria aqui se arrepende. Sabe por quê? Porque fornalha é lugar de você mostrar que você é fiel a Deus. E eu oro para que Deus guarde cada pessoa que está aqui nesse lugar. Porque não é à toa eu estar pregando essa mensagem às vésperas do feriado de carnaval. Que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa te dar livramento. Que como Deus fez com Abimeleque, Deus te impeça de pecar. Que ainda que você se organize, Deus dê um livramento. Deus faça teus amigos esquecer teu telefone caia dentro da piscina, queime a tela, mas que você não vá para o inferno. Diga assim: fala, Deus. Outra coisa que eu aprendo na fornalha é que quando Deus nos permite entrar em uma fornalha, a gente vai provar da constância da presença de Deus em nós. Fornalha é lugar de constância. No primeiro ponto eu falei sobre a nossa fidelidade para com Deus. E no segundo ponto eu quero falar da fidelidade de Deus para conosco. Sabe, meu irmão, em momento nenhum, aquela máxima famosa que todo mundo conhece, que em momento nenhum Deus prometeu que a gente não passaria por aflições, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco. Tem muita gente que se converte porque cai em um conto de um pregador marqueteiro que fala que se você se converter, sua vida vai ficar maravilhosa, você nunca vai mais passar luta, porque Deus é dono do ouro e da prata, nunca mais vai passar dificuldade. E eu tenho que alertar você, que foi conquistado por essa falsa pregação e falsa mensagem, é que o evangelho não é conforto para a sua vida aqui na terra, não. A Bíblia fala e promete que se você quiser e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Eu não prego uma vida de miséria para nenhum cristão, não. Mas o fato é que do deserto ninguém escapa. Pode ter certeza que é impossível um cristão passar pela vida e não passar por dificuldade. O único que não passou foi um cabra que fez uma oração ousada e Deus ouviu. Foi um homem chamado Jabes, que ele orou e falou: ah, Senhor, se tu me abençoasse, ah, Senhor, se a tua mão fosse comigo, tu me fizesse prosperar para a direita e para a esquerda, aumentando meus territórios, me preservasse, que eu não visse o mal. E a Bíblia fala que Deus foi lá e ouviu a oração de Jabes. Eu tenho feito essa oração todo dia, eu tenho pedido para Deus me livrar das aflições. Ainda passo, mas tem diminuído bastante. E eu declaro sobre a sua vida também. Samuel, como é que eu passo menos prova na minha vida? Como é que eu sofro menos? Obediência. Guarda aí essa dica. Não adianta fazer campanha, nem subir um monte, nem subir escada de joelho. Para passar menos luta, é só você ser obediente. Porque sendo obediente, você só passa nas lutas que você tem que passar. Você não fica colhendo preço de pecado sem futuro que você comete. Porque uma coisa ruim é quando você está pagando colheita. Porque tem gente que às vezes está passando por uma situação difícil que não é nem prova, é colheita. Não confunda colheita com provação. Porque tem gente que apronta miséria, sai metido num fuxico medonho, sai falando de um para o outro, do outro para um, e quando der fé faz uma confusão. Aí depois a confusão se vira contra ele, a máscara cai e ele vem pedir oração para que acabe a injustiça contra ele. Oh, Samuel, ora por mim, porque meus amigos estão se levantando contra mim. Estão se levantando contra você não, apenas a sua capa caiu. Eles descobriram que o mentiroso, o fofoqueiro, o X9 é tu. E agora que foi descoberto, pede perdão, reconhece que a prova acaba mais rápido, porque não é nem prova, é colheita. Do mesmo jeito você, que compra mais do que você pode pagar, para poder ostentar uma imagem que você não tem condição de sustentar.
Aí você fica devendo, passando a maior dificuldade, e ainda fica dizendo que é o devorador. Não é o devorador não, porque o diabo não anda de salto alto, nem come fora todo dia. O diabo não fica fazendo compra e papocando cartão no shopping. Quem fica fazendo isso é você. Aprenda a administrar o seu dinheiro e pare de colocar a culpa no diabo. Muito cuidado para você não chamar colheita de provação. Uma coisa é passar por colheita. O bom que você fica só recebendo aqui do stage. Uma coisa é você passar por uma prova. Porque prova é quando você passa por uma situação que aparentemente você não merecia passar. Como Jó, que estava em obediência, estava firme em Deus e ainda assim ele foi provado. Então entenda que quando você é convidado por Deus para uma fornalha, pode ter certeza que a presença dele vai estar com você lá. Sabe, meu irmão, não sei você, mas eu vou dormir e eu acordo todo dia em paz. Porque eu sei que independente do que eu passe, eu não estou passando sozinho. Coisa boa é você ter certeza da presença de Deus na sua vida. Eu amo isso. Por muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa dependente de amizade, dependente de relacionamento. Aqui eu tenho alguns amigos meus de anos e anos, e eles mesmos sabem o quanto eu era besta para relacionamento, o quanto eu era bestado para amizade, dependente. Ficava esperando para jantar com os amigos, acolá. Era a maior besteira do mundo, e ficar lá não sei o que, tudo que eu fazia tinha que estar com os amigos juntos. Aí eu peguei, comecei a ver que aquilo era uma idolatria, e eu falei, tu quer saber de uma coisa? Eu não sou dependente de ninguém não, sou dependente só de Deus. Esse negócio de você achar que você é dependente de homem, se liberte disso e encontre plenitude na presença de Deus sobre a sua vida, porque fiel e constante é Ele. O único que nunca vai te decepcionar é Deus. Todo o resto decepciona, inclusive eu também decepciono. Tem uma coisa que eu não tenho dificuldade é decepcionar ninguém. Eu amo decepcionar as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas criam um estereótipo seu. Às vezes você sai do culto cansado, acabado, esgotado. E às vezes você sai correndo, né? Porque você está morto. E a pessoa correndo atrás, irmão, ore por mim, pelo amor de Deus. Eu preguei 1h30, meu irmão. Se tu não foi abençoado com essa pregação, não é uma oração que vai te abençoar. Aí eu saio correndo. Aí às vezes eu estou correndo e eu falo assim, se acha, né? Aí eu volto. Só para fazer a confusão. Estou brincando, mas é verdade. Mas uma coisa eu digo para você. É lamentável quando as pessoas geram expectativa em você. Uma coisa que eu acho massa aqui na videira, sabe o que é? É que aqui só prega gente de carne e osso. Aqui não prega nenhum super ungido e nenhuma mulher maravilha. Aqui só prega gente da gente. Ser humano normal. Pastor Costa Neto ontem no culto dos homens arregaçou, contou até as tentações que ele passa. Eu falei, ô caba macho. E ele lá contando que se ele não vigiar com essa área ele cai. Se ele não vigiar com essa área ele cai. E os novos convertidos assim, meu Deus, até o pastor passa por tentação, passa. Um pastor bonitinho daquele, minha gente. Todo chique, todo charmoso, com a camisa por dentro das calças. Tu acha que ele não vai ser provado? Ele também passa por luta. Ele também é tentado. Todos nós somos, porque a gente é ser humano. Não vigie não, para você ver. Porque o diabo ele não manda tentação para quem não incomoda ele não. Se o diabo não está te incomodando, essa agora vai ser forte, vai doer em algumas pessoas. Se o diabo não está te incomodando, é porque tu também não está incomodando ele. É igual aquela história de estar em cima do muro. Todo mundo aqui já conhece aquela história que é antiga, velha, do tempo que o papo era coroinha. Que fala que o homem estava em cima do muro, e estava Satanás e os demônios de um lado, e Deus e os anjos do outro. E Deus e os anjos dizendo, desce daí, vem para o nosso lado. E os demônios lá, tudo fazendo churrasco, nem olhava para ele. E aí, aquele homem que estava em cima do muro, se pegou confuso e falou para o diabo, vem cá Satanás. Por que eu estou em cima do muro, entre o teu lado e o lado de Deus, e Deus está me chamando para eu sair daqui, e tu não está me chamando para eu ir para o teu lado? Aí Satanás deu um sorriso, e falou, sabe por quê? Porque esse muro aí, já está dentro do meu território. Enquanto tu estiver em cima do muro, tu já está comigo. Não dá para servir a dois senhores. Se você está no muro, você já está servindo a Satanás. Fala Deus. Tem hora que eu até me arrependo do que eu falo, mas não sou eu que falo, é o Espírito Santo.
E tudo que Deus fala é para o nosso bem. E pode ter certeza que aqui ninguém é obrigado a sair daqui já quebrando tudo do mundo. Não, meu Deus, eu quero me converter de verdade. Glória a Deus que você faça um dia. Mas a tua conversão não deve ser por emoção, deve ser por convicção. Porque você não peca porque você não pode pecar. Você pode pecar. Todo mundo aqui pode pecar. O que é que o apóstolo Paulo falou? Tudo me é lícito, tudo me é permitido. Aí ele só completou respondendo os fariseus: porém, nem tudo me convém. Essa é a vida do cristão. A gente pode tudo, meu irmão, só que tem coisa que não convém. Então quando eu falo sobre constância, eu falo sobre você provar da fidelidade de Deus. Você saber que ainda que você entre na fornalha por causa da sua integridade, porque integridade atrai fogo, atrai fornalha. Atrai não, Samuel, atrai não. E por que atraiu para Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele estava lá na vidinha deles de boa, quando eles foram ameaçados e foram parar na fornalha. José, quem lembra da história de José? Está lá o coitado do José, trabalhando, sendo fiel no trabalho dele, cuidando da casa de Potifar, tudo prosperando na mão dele. O bichinho humilde, já vinha de uma vida traumática, vendido pelos irmãos, dado como morto para o pai. Meu irmão, José tinha tudo para ser um revoltado, mas ele era íntegro diante de Deus. Ele foi comprado como escravo, e quando ele estava trabalhando como escravo para um homem chamado Potifar, que a vida dele parecia que estava se organizando, a mulher do patrão se apaixona por ele. Diga misericórdia. É luta, né não, meu irmão? Não sei se você já passou por isso, mas é terrível. O cara tá lá vivendo a vida dele, acertando, quando uma mulher comprometida, mulher do chefe dele. E naquela época o chefe dele viajava para visitar outras cidades, e não era avião não, meu amigo, que voltava ligeiro. Eram dias na estrada. Aí a mulher de Potifar, você sabe o nome dela? Como é o nome dela? Potífera. Potiféria. Tu tá inventando, né, sem vergonha? A pessoa no meio do culto inventando o nome para a mulher. Rapaz, muito atrevido, mas esse aí bateu o recorde. Potiféria, nunca ouvi falar disso. A mulher de Potifar. A mulher de Potifar, não interessa o nome dela. Pode ser Joana, pode ser Adriana, eu não sei. Você sabe qual é a mulher de Potifar que o diabo está querendo usar para te derrubar e para derrubar o teu casamento. Ela tem muitos nomes. O fato é que o coitado do José lá, fiel, cuidando da casa, quando a mulher levanta um pedaço da saia, mostra as coxas torneadas e fala: Zezinho, psiu, Zezinho, psiu, Potifar está viajando. Vocês acham graça que você sabe que é desse jeito. E ali José, que era homem, era tão homem que mal casou, que já fez 2 meninos, um atrás do outro. José era homem, ele foi tentado, mas ainda assim ele tinha integridade diante de Deus. E ele olhou para aquela mulher e falou assim: eu não vou me deitar contigo. Mas por quê? Meu marido nunca vai saber. E ali ele deu uma das respostas mais lindas da Bíblia. Ele olhou e falou assim: o teu marido pode não saber, mas não é por causa do teu marido que eu não vou fazer isso, é por causa do meu Deus que eu não vou fazer isso. E ali ele corre. Tu já pensou um homem correndo de uma mulher? Hoje em dia o que é que o povo ia dizer? Você sabe, né, o que o povo ia dizer num rapaz desse? Hoje em dia todo rapaz da igreja que diz não para o sexo, todo mundo zomba, todo mundo faz bullying. Mas ainda tem homem de Deus, e eu oro para que aqueles que estão se convertendo agora também se convertam de verdade, e sejam cabra macho para dizer não para o pecado, quando a fornalha aparecer. Ele não caiu, e mesmo sem ter caído, a mulher de Potifar vai lá, acusa ele, e ele vai para onde? Na prisão. Mas mesmo na prisão, a palavra de Deus diz que no capítulo 39 do livro de Gênesis, Deus faz questão de dizer que era com José. Por 4 vezes Deus diz que era com José. Em Josué capítulo de número 1, a Bíblia fala que Deus diz que era com Josué por 4 vezes também: Josué, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu irmão, fornalha é lugar de você provar da constância da presença de Deus na sua vida. Você vai ver que na hora da fornalha muita gente vai sumir, muita gente vai desaparecer, e glória a Deus por isso. Todo mundo aqui precisa passar pela fornalha e pelo deserto. Sabe para quê? Para selecionar as amizades que você pensa que são seus amigos. Coisa boa é quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente não paga mais a conta para toda a turma, e aí eles começam a sumir. Aí você olha e fala: ah, entendi.
Você quer conhecer alguém? Diga não para essa pessoa, que aí você num instante vai saber se essa pessoa te ama mesmo ou ama aquilo que você pode promover para ela. O fato é que Deus permaneceu com José, Deus permaneceu com Josué, Deus foi constante, a presença dele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu estava lendo essa mensagem essa madrugada, e eu li uma reflexão incrível que eu nunca tinha visto, que é a reflexão de um pai da Romênia. Olha que história legal, uma reflexão, uma história, não sei, essas histórias de internet são meio confusas, né? A gente não sabe até que ponto é verdade, mas eu gostei da historinha, vamos fingir que a gente crê. O fato é que tinha um cara da Romênia que ele tinha um filho, e todo dia ele deixava esse filho no colégio. E quando ele deixava o filho no colégio, ele olhava nos olhos do filho e falava: filho, haja o que houver, o papai vai estar com você. Aí ele chorando, o menino, no primeiro dia, dizia: não, papai, você vai me deixar aqui, você não vai vir me buscar. Filho, eu volto para lhe buscar. Haja o que houver, o papai vai estar com você. E o menino com medo de ficar no colégio, enfim, todo dia o pai tinha que repetir a mesma história: filho, haja o que houver, eu estou com você. Haja o que houver, eu venho lhe buscar. O fato é que em um desses dias ele deixou o filho na escola e foi para o trabalho. E nesse dia aconteceu um grande terremoto na Romênia, de modo que a escola desabou. E depois que o terremoto passou, os sobreviventes saíram correndo para tentar salvar quem estava debaixo dos escombros. E o pai saiu correndo para a escola do filho. E quando chegou lá, a escola estava só os escombros. E os bombeiros procurando por pessoas, e o pai ajudando a tirar as pedras, e gritando o nome do filho: filho, filho, o papai está aqui, filho, o papai veio lhe buscar. E ninguém ouvia, horas cavando, horas tirando pedras, e até os bombeiros falaram: não, gente, daqui a pouco a gente vai parar, porque diante desse tempo, é difícil a gente ainda encontrar sobreviventes. Os bombeiros pararam na hora de comer, e o pai não parava, e o pai continuava cavando, até que de tanto ele gritar, num determinado momento, ele escuta um grito ecoando lá de baixo, e o grito dizia: papai! E ele gritou: filho, é você? Sou eu, pai. Você está vivo? Nada, estava falando, era uma alma. Tô, pai. E ele então continuou cavando. Quando eles chegaram no local, o filho e mais 18 adolescentes e crianças estavam tipo em uma bolsa de ar que Deus havia preparado. E eles começam a tirar de um por um daquelas crianças. E quando o repórter foi entrevistar aquelas crianças sobreviventes que estavam horas e horas, perguntaram para o menino, o filho desse cara: mas como é que vocês conseguiram não se desesperar? E ali o menino pegou a palavra e falou assim: não, é porque eu disse para os meus coleguinhas que eu não sabia o pai deles, mas o meu pai todo dia me dizia que haja o que houver, filho, eu venho. Sadraque olha para Mesaque, Mesaque olha para Abednego, que vê o corpo do soldado morto queimado. Um olha para o outro, vê que não está queimado. O outro olha para o outro, vê que ainda está vivo. Fala: tu está vivo, Sadraque? Eu estou. E tu, Mesaque? Eu estou. E tu, Abednego? Eu estou. Mas nós estamos na fornalha, mas nós não morremos. Tem mistério aqui nessa fornalha. Se a gente não morreu ainda, alguma coisa vai acontecer. Quando eles olham para o lado, eles veem um ser semelhante ao Filho do Homem, brilhante como a luz, passeando com eles no meio do fogo, de modo que o próprio Nabucodonosor vai até a porta e diz para os seus soldados: vem cá, quantos homens a gente lançou aí dentro? E algum deles respondeu: foram 3. E Nabucodonosor tirou a sujeira dos olhos, procurou, e quando reconheceu que a sua visão não estava enganada, ele disse: pois eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. A Bíblia fala então que Nabucodonosor manda tirar os 3. O quarto homem desaparece. E quando os 3 saem da fornalha, nem com cheiro de fumaça eles saem. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você vai sair dessa luta, você vai sair dessa prova, você vai sair dessa fornalha, e nem cheiro de fumaça
vai ficar em você. Essa doença não vai deixar sequelas. Deus vai curar completamente em nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Fornalha é lugar da constância da presença de Deus, e fornalha é lugar de milagre. Eu quero que você fique de pé e onde você está, e eu quero que você comece a orar de olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. E quem sabe você hoje se identificou com essa fornalha, se identificou com essa palavra, entendendo que quem sabe você está passando por um momento de fornalha. Quem sabe você está passando por uma tentação. Quem sabe você está passando por uma privação financeira, um desemprego, uma luta no seu casamento ou na família. Mas Deus te trouxe a esse lugar essa noite para dizer: ei, essa fornalha não vai te matar, esse fogo não vai te queimar. Permanece fiel a mim, permanece íntegro diante de mim, porque eu estou chegando para passear com você. Essa provação não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado.